Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Aqui eu vos falo, seu irmão em Cristo, o pastor Matias Queiroz. Louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vim aqui nesta noite para adorar. Eu vim aqui nesta noite para glorificar, para exaltar a Deus por tudo de bom que Ele tem feito por nós. Amém, pastor? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Deus, Ele é um Deus tão glorioso, tão maravilhoso, tão bondoso, tão bom, misericordioso, que às vezes nós recebemos bênção, recebemos livramento de morte, recebemos curas e nem sempre tiramos um tempo para agradecer a Ele. Amém? Às vezes nós sabemos só pedir e esquecemos de agradecer pelo livramento, pelas curas, pelos milagres recebidos, pelas bênçãos que recebidas da parte dele. Então, eu estou aqui nesta noite para louvar, para adorar o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém, pastor? Amém. A palavra de Deus diz que Jesus curou 10 leprosos. Interessante que os 10 leprosos, eles antes de receber a bênção, eles saíram gritando: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus curou os 10 leprosos. Porém, somente um voltou dando glória a Deus com toda a sua força. Jesus fez uma pergunta: não foram 10 os curados? E por que está só esse aqui dando glória a Deus? Porque os 9 não podiam também glorificar a Deus? Às vezes nós buscamos, nós pedimos de Deus um milagre e Deus nos entrega, mas nós não damos glória ao Senhor. Por isso que nesta noite eu reservei este momento só para glorificar, só para exaltar o nosso Deus. Mas eu quero, antes de louvar a Deus com os louvores, eu quero ler aqui uma passagem bíblica no livro de Salmo 150. Glória ao Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpas. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos ressonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra aqui é bem claro que nós temos que louvar. Nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos glorificar. Nós precisamos exaltar o Senhor. Só Jesus Cristo, só o Deus eterno que fez os céus e a terra, e Jesus são dignos de toda honra, de toda glória, de todo louvor
e de toda adoração. Somente Deus que é digno da nossa adoração. Nós que servimos a Deus, não louvamos ao homem, não nos prostramos perante ao homem, porque o homem é mortal, o homem é pecador. Nós não devemos nunca glorificar o homem, exaltar o homem, mas devemos sim sempre adorar a Deus, sempre glorificar o nome do Senhor, sempre exaltar o nome de Deus. Bendito seja o Deus verdadeiro que fez os céus e que fez toda a terra. A palavra de Deus diz que tem dois seres com 6 asas, um do lado direito, um do lado esquerdo, e os dois seres não descansam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. No céu é 24 horas adoração ao nosso Criador. Nós que servimos a Deus, nós às vezes nos cansamos, ficamos fadigados, mas o que a Bíblia nos pede de nós é que nós possamos adorar, que nós possamos glorificar, exaltar a Deus, exaltar ao Senhor. É na igreja. Tem pessoas que pensam que não, eu vou só quando tiver o culto da igreja, tiver o culto, que eu vou adorar, que eu vou louvar a Deus. Não, Senhor. Você tem que louvar a Deus, não é só na igreja, é na sua casa, é no seu trabalho, é na rua, aonde você estiver, tire um tempo para o Senhor. Ah, pastor, mas eu não posso abrir minha boca no meio da rua. Eu sei, mas louve a Deus aqui na mente. Tenha um tempo, adore a Ele, glorifique a Ele, exalte ao Senhor, exalte a Deus. A palavra do Senhor diz, glória a Deus, que Deus habita no meio do louvor. Deus habita no meio da adoração. Deus habita no meio onde há exaltação ao nome dele, onde há reverência ao nome dele. Quando a pessoa se reúne com os irmãos, num só propósito, num só pensamento, numa só fé, e começa a adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, a presença do Senhor se manifesta em nosso meio. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, louve a Deus, adore ao Senhor, glorifica a Deus. Quando você adora a Deus, o céu se movimenta. Quando você glorifica o nome do Senhor, você recebe bênção, você recebe cura, até cura física, até cura na alma, você recebe. Nós temos que aprender, cristão, a adorar mais a Deus, a glorificar mais a Deus, a nos prostrar aos pés do Senhor. Observe uma coisa aqui, ó. Observe como o salmista deixou aqui escrito, aqui no livro de Salmo 150. Observe uma coisa. 150, versículo 1 em diante. Olha o que ele diz aqui, ó. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta.
Glória a Deus. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos ressonantes. E aqui no versículo 6 diz, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Olha o que diz aqui, irmão. Esse último versículo 6, olha o que diz. Presta atenção. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todo ser que respira, todo ser que tem fôlego de vida, é uma ordem. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Eu lembro da palavra de Deus, aquela passagem que quando Davi trouxe de volta a Arca da Aliança, as pessoas choravam, porque a arca estava voltando para Israel. E Davi vinha montado no cavalo, com a sua coroa como rei. E as pessoas vendo a arca chegando, segundo os historiadores, dizem que as pessoas choravam. Os anciãos choravam. Por quê? Porque Deus estava voltando para o seu povo. Deus estava voltando para os seus. A palavra de Deus diz que Davi tirou a coroa, jogou. Tirou seu manto real e jogou. O que Davi quis dizer com isso? Quando Davi jogou a coroa, ele quis dizer: o rei aqui não é eu, o rei é ele. O rei é o Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra de Deus diz que Davi, depois que Davi jogou no chão a coroa, tirou o manto real, a palavra de Deus diz que Davi dançou ao redor da arca. Davi dançou com toda a sua força ao redor da arca. Mas Davi dançava com toda a sua força, glorificando, louvando, exaltando a Deus. Mical, a sua esposa, da janela condenava Davi. Quando Davi entrou alegremente para sua casa, ela disse como prostituto, bem dizer, como se fosse um prostituto, dançou nu perante as suas servas. Mas ela não entendeu que ali Davi estava exaltando a Deus, glorificando ao Senhor. E por causa disso, a mão do Senhor pesou sobre Mical. E ela ficou estéril, não deu filho. Muitos irmãos, infelizmente, muitos servos de Deus estão estéreis nas suas vidas espirituais, porque não sabe adorar, não sabe glorificar a Deus, não tem prazer de levantar as mãos, de glorificar, de exaltar, de cair de joelho aos pés do Senhor e adorá-lo de todo o coração, de toda a sua alma. Nós temos que aprender a adorar. Eu adoro a Deus porque Ele me tirou das trevas. Eu exalto ao Senhor porque Ele me arrancou do lamaçal do pecado. Eu adoro ao Senhor com toda a minha força. Eu glorifico a Deus com todo o meu ser, com toda a minha força. Porque Ele pegou o meu nome, tirou do livro do acusador e escreveu no livro da vida. Eu adoro ao meu Senhor, porque Ele pegou o meu nome, pegou o nome da minha esposa, pegou o nome dos meus filhos e escreveu lá no céu, no livro da vida. Eu adoro ao meu Senhor,
porque tudo Ele faz por mim. Tudo, tudo, tudo mesmo. Então dá até de chorar. É forte, né, pastor? É muito forte isso. Eu adoro a Deus, porque quando eu estava na UTI, quando eu sofri aquele infarto, eu estava na UTI, no leito, e eu olhei para cima na janelinha, 3 da tarde, eu falei assim: Senhor, Tu me abandonou. Fechei os olhos e chorei. O Senhor passou, eu senti aquela mão passar, aquela mão aqui, ó, fazendo carinho no meu rosto. E uma voz suave: eu não te abandonei, eu estou aqui contigo. Eu adoro, eu louvo, eu exalto a Deus, porque Ele me deu mais uma chance. Colocaram 3 molas. Colocaram 3 molas no meu coração. E eu exalto esse Deus. Eu glorifico esse Deus. Eu louvo esse Deus. Eu adoro esse Deus. Porque Ele me deu mais uma chance para me adorá-lo, para me glorificá-lo, para me exaltá-lo. Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais, meus irmãos. Deus é maravilhoso. A minha vida toda é adorar a Deus. Deus me livre e guarde de não ser grato ao Senhor. Eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho, pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos, por tudo eu sou grato a Deus. Eu louvo a Deus nos cultos da igreja. Eu adoro, eu prego a palavra de Deus com toda a minha força. Eu pulo na alegria no altar com toda a minha força para Deus. E não estou nem aí para quem não está gostando. Se for preciso eu sapatear na unção, eu rodar na unção, eu glorificar a Deus, eu não estou nem aí se as pessoas não gostam, porque eu quero adorar, eu quero glorificar, eu quero exaltar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que fez todas as coisas, que fez os céus e a terra. O nosso Deus é muito bom para nós, irmãos. Tudo que eu tenho, tudo que a minha esposa tem, que meus filhos têm, é Deus que dá. É o Senhor que nos dá. Por isso que eu estou na igreja, eu prego com toda a minha força. Por mais que eu esteja doente, por mais que eu esteja enfermo, mas eu não deixo as pessoas perceberem. Eu faço ao contrário. Eu dou toda a minha força, eu dou todo o meu ser para Deus. Eu exalto a Ele, eu glorifico a Ele, eu chamo a atenção dEle. Quando eu estou na rua, eu canto. Quando eu estou no meio dos irmãos, eu canto a Deus, glorifico a Deus. Eu estou aqui em casa, estou lá fazendo as coisas com a minha esposa, eu estou louvando o Senhor, estou adorando a Deus. Estou tomando banho no banheiro, eu começo a cantar, daqui a pouco eu tomando banho, entro em mistério. A palavra do Senhor diz, ó, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louve a Deus. Aqui diz, ó, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. O que é santuário? Louvar a Deus na igreja. Deus está no alto e sublime trono. Louve a Deus na igreja, louve a Deus na tua casa. Onde você estiver, louve ao Senhor. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta. Louve a Deus com a trombeta. Pastor, mas o pessoal vai mangar de mim. Deixe mangar. Deixe zombar da tua cara. Tu não vai louvar homem, tu vai louvar o Senhor. Tu vai louvar a Deus, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Louvai-o com saltério.
e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas. Instrumento de corda é harpas, guitarras, violões e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos ressonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, meu amado irmão, aonde você estiver congregando, qualquer igreja, não se preocupe se as pessoas vão rir da tua cara. Louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Exalte a Deus com toda a tua força. Faça como Davi. Davi, com toda a sua força, Davi dançava ao redor da harpa. Davi glorificava a Deus com toda a sua força ao redor da arca, porque Deus estava voltando para Israel. Então louve a Deus, exalte a Deus no teu carro, no ônibus, na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, louve. Na igreja, louve, exalte ao Senhor, nosso Deus. Louvai ao Senhor. Pastor, mas eu estou triste. Louve ao Senhor. Pastor, eu estou desempregado. Louve ao Senhor. Pastor, eu estou doente. Louve ao Senhor. Pastor, eu estou cheio de dívida. Louve ao Senhor. O louvor ao Senhor move a mão dele a teu favor. Adore, exalte, glorifique o nome dele, exalte o nome daquele que fez os céus e a terra. Desde que aceitei Jesus, sempre eu fui um pregador da palavra de Deus. Deus me chamou a pregar a palavra, eu prego, eu exorto. Mas ninguém tira essa alegria de adorar o Senhor, de exaltar a Deus, de louvar a Deus. Eu vou fazer agora, dia 9 de março de 2026, 54 anos, mas nunca deixei de glorificar, nunca deixei de exaltar a Deus. Por mais que eu esteja, que se Deus permitir, eu ficar bem idoso, mas sempre eu vou ter a alegria de exaltar, de glorificar, de dizer: Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor, eu Te adoro, Senhor, bendito seja o Teu nome, eu choro, me prostro aos pés do Senhor, nosso Deus. Então, meu amado irmão, tira o tempo para adorar o Senhor, glorifique o nome do Senhor, nosso Deus, porque somente a Ele é digno de honra e de glória. A palavra do Senhor diz que toda boca, a palavra do Senhor diz assim, que todo joelho se dobrará perante o Senhor, e toda boca confessará que só o Senhor é Deus. Aproveite, adore, aproveite, glorifique. Chega da sua casa hoje, está na tua casa hoje ou amanhã, pega a parede de som, coloque louvor, adore. Ah, pastor, mas meu vizinho não gosta. Deixe o seu vizinho catar-lata. Faça você, adore a Deus, glorifique o Senhor, exalte a Deus, dê o seu melhor para Deus. Ah, mas meu vizinho não vai se incomodar. Adore a Deus, glorifique a Deus, exalte ao Senhor. Está no seu carro, põe um louvor, preste atenção no volante, na frente, mas exalte, glorifique, louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Ore me canta labaia, lama suri andecova lamanás. Não tem coisa melhor, né, pastora? Sim. Não tem coisa melhor do que você adorar a Deus. A pastora aqui, ela sabe disso. Ela é pastora e também é levita. Ela foi consagrada pelo Senhor, pelo nosso Deus, a pastora e a levita. E a pastora, quando vai louvar o Senhor, ela se dedica de corpo e alma para dar o seu melhor para Deus. Amém, filha? Amém. Ela adora o Senhor. Ela dá o seu melhor para adorar o Senhor, nosso Deus. Então, meu irmão,
Não se importe com as pessoas que não gostam que você adore a Deus. Não se eu fosse ligar para as pessoas que se incomodam quando eu estou adorando, eu ia virar uma estátua de manequim. Eu já tinha morrido da minha vida espiritual. Eu vivo em santidade, vivo em comunhão com Deus, com a minha família, mas nada tira a adoração do meu coração. Eu adoro. Se for preciso eu me jogar no chão, eu jogo. Se for preciso eu correr no meio da igreja, eu corro, é para Deus. Se for preciso eu rodar no poder, eu rodo porque é para Deus. Se for preciso eu sapatear, eu sapateio porque é para Deus. Não é para homem, é para o meu Deus, é para o meu Senhor. Ele é digno que eu faça isso. Ele é digno que eu caia de joelho, me prostre aos pés dele. Ele é digno disso. Eu não sei viver sem Deus. Eu não sei viver sem o meu Senhor. Eu não sei viver sem Ele. Ele é tudo para mim. Sem Ele eu não sou nada. Sem o meu Deus que fez os céus e a terra, eu não presto para nada, eu não valo nada. Eu não sou ninguém sem o meu Senhor. Eu dependo dEle. Eu glorifico a Ele. Eu respiro por Ele. Eu respiro por causa dEle. Eu como por causa dEle. Eu ando por causa dEle. Eu faço as coisas por causa dEle. Eu vivo para Ele. Somente para Ele. Então, meus amados irmãos, adore. Glorifique o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que esta palavra fique fixada no coração. Que você aprenda a adorar, glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Amém? E agora eu vou cantar uns louvores para Deus.